igrejas sendo abertas, igrejas sendo fundadas por pessoas que se dizem evangélicos, pessoas que se dizem pentecostais, mas que com títulos gays. Pois é, igreja onde pastores gays, pastoras lésbicas, em algumas, digamos que o homossexualismo é embutido, em alguns setores querendo se embutir em setores cristãos. A partir da ótica da Bíblia, eu vou dar minha opinião aqui agora. Primeiro, o que a Bíblia fala a respeito de pastores ser homossexuais, pastores gays e mulheres pastoras lésbicas. Primeiro, seguinte, tem uma ordenança para pastor, ou seja, para uma pessoa ser pastor, essa pessoa precisa estar enquadrada em uma certa ordenança, entendeu? Esta ordenança ela tem no Novo Testamento, e quem escreveu esta ordenança, inspirado pelo Espírito Santo, foi o apóstolo Paulo. A partir da ordenança do Novo Testamento, a partir do que passa o Novo Testamento a respeito deste assunto, é o seguinte: primeiro, para um homem ser pastor, o homem precisa ser casado com uma mulher. Pois é, o homem tem que ser casado com uma mulher. A primeira ordenança é esta, que para ser pastor precisa ser casado com uma mulher. E seguinte, a Bíblia no Novo Testamento não mostra favorável pastoras femininas, não. Pastores homens casados com uma mulher. Pois é, você veja direitinho que vai estar assim lá. E sobre o homossexualismo no cristianismo, não vamos tampar o sol com a peneira, porque este assunto é um assunto que sim, é uma coisa que sempre existiu. Ou seja, o homossexualismo ele sempre existiu, desde a história antiga que já existia o homossexualismo. Quando a Bíblia fala que para ser pastor o homem tem que ser casado com uma mulher, nós temos que ver o contexto onde isso está escrito. Por exemplo, isso não quer dizer que obrigatoriamente o pastor tem que ser casado, não. O pastor pode ser solteiro e ser pastor. O homem pode ser solteiro e ser pastor. Agora que em relação ao homossexualismo, se a pessoa se converte ao evangelho, a pessoa se converte ao cristianismo, e antes de ser convertido, a pessoa é homossexual, a pessoa se converte ao cristianismo, o que acontece? Aí é como Jesus fala, a pessoa tem que nascer de novo, ou seja, a pessoa vai ter que deixar essa prática, né? Pois é como eu falei, não se pode tampar o sol com a peneira. Se o homem ele é homossexual, o homem é gay, aí ele se converte ao cristianismo, se converte ao evangelho, aí ele sente vocação de ser pastor, sente vocação de ser uma liderança cristã. O que acontece? Neste caso aí, é como o apóstolo Paulo fala, o rapaz vai ter que ficar solteiro. Pois é, porque assim, já que a ordenança é para ser casado com uma mulher, aí o rapaz ele quer ser pastor, mas que ele é homossexual. Então o que acontece? Se ele não sente de jeito nenhum inclinação para se casar com uma mulher, ele pode ser pastor, mas um pastor solteiro. O que é que o apóstolo Paulo fala a respeito do casamento? Fala o seguinte, o apóstolo Paulo ele fala também que existem pessoas que não têm aptidão, não sente desejo por pessoas do sexo oposto. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele
falou sobre isso, ele foi específico nisso aí também. Onde ele fala que realmente existem homens que não sentem desejos por mulher, e existe mulher que não sente desejo por homens. Ou seja, a Bíblia, ela é realista neste assunto também. A Bíblia, ela engloba tudo. Todos os assuntos que você imaginar, a Bíblia, ela engloba. Ela fala de tudo por tudo. E este assunto não é um assunto que fica de fora. Apesar de não ter muitas pessoas que comentam sobre isso, mas que este é um assunto também bíblico. A Bíblia recomenda a pessoas que não sentem atração por homem, que não sente atração por mulher, mulher que não sente atração por homem. Seguinte, a partir do momento que se converte ao cristianismo, um homem que não sente atração por mulher, uma mulher que não sente atração por homem, essa pessoa, se ela com o tempo não vir, se o homem com o tempo não vir a sentir desejo por mulher, se a mulher com o tempo não vir a sentir desejo por homem, vai ter que ficar solteiro. Essa é a regra do cristianismo. Então vai ter que ficar solteiro. Paulo fala que existem homens que nascem sem sentir desejo nenhum carnal. Então nesse caso o camarada ele tem aquele dom de ser eunuco. Pois é como eu estou dizendo, vai ser solteiro, pode ser um pastor solteiro, entendeu? Não é obrigatório o pastor, o cara quer ser pastor, o rapaz quer ser pastor, não é obrigatório ser casado não. Agora, como estou dizendo, se o cabra é o cabra, ele sente vontade de ter mulher, ele vai casar com uma mulher só e ficar com uma mulher só. Agora, se não sente desejo nenhum, de jeito nenhum, então, no caso, vai ficar solteiro, vai ser pastor solteiro, pode ser, não tem problema, contanto que não escandalize. Agora que, segundo os dogmas da igreja, segundo as regras da igreja, segundo a tradição cristã, para ser pastor, não pode de jeito nenhum ter casos homoafetivos. Essa é a regra da igreja, a regra do cristianismo, tem que ser respeitada. E é isso aí. Deus abençoe você, Deus lhe proteja, Deus lhe guarde.